Na última quarta-feira, mais uma vez, lembramos o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Muitas flores foram distribuídas, muitas homenagens aconteceram, discursos e até decretos de governos para proteger, favorecer a mulher. Paralelo a isso, os feminicídios e a agressão às mulheres continuam aqui no nosso país, na nossa cidade e no mundo todo. Eu fiquei pensando por que as coisas são assim. Por que ainda existe violência contra a mulher? Por que muitos até em nome do amor matam mulheres? E aí eu me lembrei do Jardim do Éden. Na verdade tudo isso começou lá no Jardim do Éden. Eu acho que lá também aconteceu o primeiro caso de violência contra a mulher. Quando Deus chamou Adão e lhe perguntou: o que é isso que fizeste? Desobedeceste ao meu mandamento? Aí Adão disse: olha, Senhor, o problema é a mulher. Inclusive, tu me deste a mulher, ela é o problema. Ela é a culpada. Ela deve ser castigada. O problema é a mulher. Na verdade, nós sabemos que o ser humano pecou. O homem pecou, a mulher pecou. O ser humano se separou de Deus ao desobedecer o seu santo mandamento. Mas a partir desse momento, todo tipo de discriminação, de ódio, de inveja, de tentativa de dominar sobre o outro, teve seu início. Tudo começou lá. Toda a violência, a separação entre os seres humanos, a separação do ser humano com Deus, também resultou na separação do ser humano e nos conflitos entre os seres humanos. Isso até os dias de hoje. E é interessante notar que a Bíblia, a palavra de Deus, não esconde isso. Porque a própria Bíblia relata essa consequência, essa violência entre os seres humanos, onde um se julga maior que o outro, onde um quer dominar sobre o outro, onde um discrimina o outro. Em meio à inveja, Caim matou seu irmão Abel. A história dos irmãos Jacó e Esaú é uma história de engano e também de perseguição. Jacó enganou seu irmão Esaú, que por sua vez persegue o irmão Jacó, que precisa fugir. São os dois netos de Abraão. A Bíblia também relata os exemplos de busca pelo poder, de domínio. Se fez sentir dentro da família do próprio rei Davi, quando seu filho Absalão organiza um exército e vai à luta contra seu próprio pai, querendo derrubá-lo do trono e querendo assumir o poder e a autoridade no povo de Israel. Também a violência sexual contra a mulher, a Bíblia não esconde. E um caso aconteceu dentro da própria família do rei Davi, quando Amnão agrediu também a sua irmã Tamar, usou de violência contra a sua meia-irmã Tamar. Está lá escrito em 2 Samuel capítulo 12. Essa é a realidade humana. O afastamento de Deus provocou o afastamento entre as pessoas e ainda onde um quer dominar sobre o outro. Esse é o ponto, irmãs e irmãos. E eu vejo que ali está a origem de todo tipo de discriminação e de violência entre os seres humanos. E não foi diferente nos dias em que o Senhor Jesus esteve aqui na terra. Conceitos equivocados, culturas discriminatórias, paradigmas, modelos de vida falsos separavam as pessoas. E nós vimos isso no relato do Evangelho de João capítulo 4.
entre judeus e samaritanos. E dá para dizer também entre homens e mulheres. Vou pedir para a Fernanda colocar o slide seguinte. Mostra a terra de Israel nos dias de Jesus, as principais províncias, e lá no meio está a província da Samaria. Os samaritanos, na verdade, eles descendem do povo de Israel, ou eles são um resto do povo de Israel, porque no ano 722 a.C., os assírios dominaram aquela parte do norte, levaram muitos como escravos, deixaram também muitos israelitas lá, trouxeram gente de outros países e misturou muito a cultura daquele povo. Eles até observavam algumas partes da escritura do Antigo Testamento, mas não aceitavam todo o Antigo Testamento, apenas os livros de Moisés. E os judeus, por sua vez, não os consideravam como o povo eleito de Deus. E aí criou-se todo aquele clima, aquela animosidade entre judeus e samaritanos. Pois foi exatamente na terra dos samaritanos que Jesus muda a página, muda o quadro. Ele anda com seus discípulos, provavelmente, agora não sei se era da Judéia para Galiléia ou da Galiléia para a Judéia, não me recordo bem. E cansados, Jesus senta perto de um poço e seus discípulos vão na cidade comprar comida. E enquanto Jesus lá está sentado, chega aquela mulher samaritana, com seus problemas pessoais, familiares, conjugais, com sua vida complicada. E o Senhor Jesus começa a falar com ela, mostrando que Ele pode dar a ela água viva, para que ela nunca mais tenha sede. E enquanto Ele está conversando, eis que chegam os discípulos. Bom, seus discípulos também, em seus conceitos religiosos equivocados que se praticavam em Israel, ficam escandalizados. O texto fala em admirados, na verdade eles ficam chocados vendo Jesus falando com aquela mulher, porque não era permitido que um rabino, um líder, um mestre, falasse com uma mulher publicamente. Só que eles ficam quietos, eles não dizem nada. Mas qual foi o assunto daquela conversa? Jesus se apresenta para aquela mulher como Messias, para encurtar a história. A mulher o reconhece como Messias e Salvador. E ela imediatamente vai e busca as pessoas lá da vila, da cidade onde moravam, dizendo: olha, eu encontrei aquele, será que ele é o Messias? Encontrei alguém que falou da minha vida e me mostrou como era a minha vida. Será que ele é o Messias? E as pessoas da cidade vão ao encontro de Jesus, ouvem a palavra de Jesus, também o reconhecem e o aceitam como Salvador, como Messias. Eles são samaritanos. Qual é o ponto onde eu gostaria de chegar? Que a presença de Jesus e a comunhão com Ele quebra as barreiras que separam as pessoas. Quebra as barreiras que separam as pessoas de Deus e também quebra os conceitos que separam as pessoas. A presença de Jesus, por assim dizer, como a gente gosta de afirmar, quebra os paradigmas humanos, que muitas vezes são falsos, são equivocados. A presença de Jesus com sua palavra reorganiza as coisas no relacionamento com Deus e no relacionamento entre as pessoas. Por isso nós podemos tirar lições importantes aqui para a nossa vida como cristãos em congregação, mas também para a nossa atuação como cristãos no mundo. Como cristãos que vivem uma congregação cristã, nós também precisamos nos perguntar: quais são os meus paradigmas? Quais são os meus conceitos? Qual é o meu modelo de vida
Qual é a minha visão da vida e do universo? Por acaso eu estou lutando por conceitos equivocados? Por acaso eu estou discriminando e diminuindo alguém ao defender os meus pontos de vista? E ainda, como está o meu relacionamento com os meus irmãos e irmãs? Porque a comunidade cristã, que reúne pessoas que, embora confessem a mesma fé e a mesma esperança em Cristo, podem ter convicções e opiniões diferentes sobre muitos assuntos. Como é que nós lidamos com isso? E aí eu quero, indo para a aplicação final, lembrar que nos valem as palavras do apóstolo Paulo. Primeiramente, escrevendo aos Romanos, ele orientou que nós devemos ser tolerantes no relacionamento com os irmãos. E mesmo se alguém tem uma opinião que é contrária à nossa, nós, em amor e sem diminuí-lo, vamos nos relacionar com ele. Os problemas que o apóstolo tinha na igreja de Roma, sim, eram muitos também. A diversidade de pessoas, de culturas, de opiniões era muito grande, até sobre o que alguém podia comer ou não deveria comer. E o apóstolo orienta e diz: sejam tolerantes. E se alguém é mais fraco na fé, seja tolerante com ele. Mas as palavras que quero destacar são 3, vou pedir para a Fernanda colocar, e gostaria de convidar você a pegar sua Bíblia, porque com elas eu quero concluir esta reflexão. Porque são palavras que têm a ver como nós lidamos com as pessoas que são diferentes, que pensam diferentes, mas que estão próximas de nós. Isso não quer dizer que nós devemos abrir mão das nossas opiniões. Isso não quer dizer que nós não podemos defender nossas opiniões, especialmente se elas estão firmadas na palavra de Deus. Mas a tolerância, né? O modo de se relacionar é significativo. Gálatas 3. Vamos ler 26 a 28, lá diz assim, falando agora da realidade como irmãos em Cristo. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. E agora o 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Essa é a realidade da igreja. As barreiras que o ser humano cria podem ser barreiras culturais, sociais, de pessoas, de posição financeira. Elas, no povo de Deus, entre o povo de Deus, elas caem, porque em Cristo elas caem. Vamos ver o outro texto, que é Colossenses, um pouco mais adiante. Colossenses capítulo 3, verso 11. Colossenses 3, 11. Exatamente aqueles que agora têm uma nova natureza em Cristo, que estão unidos com Cristo ou enraizados em Cristo, eles têm um novo jeito de agir e de se relacionar. Na verdade, deveria começar lá no verso 8, Colossenses 3, 8. Agora, porém, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros, e assim por diante. Agora o 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Vejam, as barreiras precisam cair, e em Cristo elas caem.
Aqui o apóstolo cita, inclusive, povos bárbaros. O povo cita, parece que era um povo assim, muito selvagem. E o apóstolo diz, em Cristo, estas barreiras caem. Mas por que elas caem? Elas caem porque Jesus as derrubou. E aí vamos para Efésios. Efésios 2, 13 e 14. Podem acompanhar lá em vossas Bíblias, é tudo meio próximo. Efésios 2, 13 e 14. Lá diz assim: mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. É aqui especificamente entre judeus e gentios, judeus e não judeus. Se aplica entre judeus e samaritanos, entre homens e mulheres, entre ricos e pobres e assim por diante. Jesus Cristo, na sua carne, ou seja, vindo ao mundo, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, assumiu e substituiu cada ser humano ao ser pregado na cruz. Lá foram pregados os pecados e as culpas humanas que nos separavam de Deus e, consequentemente, que nos afastam e nos separam das pessoas. Jesus, na sua carne, derrubou esta parede da inimizade, para que nós possamos viver em paz com o nosso Deus, mas também para que possamos viver em paz uns com os outros, respeitando, valorizando, sim, defendendo os pontos de vista da fé cristã, mas sempre com amor, tolerando aquele que é mais fraco e jamais discriminando ou desvalorizando o nosso próximo. Mais 3 coisinhas para terminar, com base na leitura do Evangelho. Jesus nos acolhe com interesse, assim como Ele acolheu aquela mulher. E aí é importante lembrar, assim, Ele acolhe a todos, mas também acolhe a mim, com interesse, para salvação e bem-estar nesta vida. Segunda mensagem, nós somos um corpo, a igreja é um corpo, mesmo sendo membros diferentes. Em Cristo, somos um corpo. E terceira mensagem, como igreja, como povo de Deus, nós trabalhamos pela salvação e também pela valorização do ser humano com quem nós convivemos. E no mundo onde estamos, servem-nos aquelas palavras de Jesus no Sermão do Monte: brilhe a vossa luz, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Também em nossas atitudes e relacionamentos com o nosso próximo, que as pessoas vejam nossas boas obras. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo nos iluminem e nos guiem na nossa vida como povo de Deus. Um povo que não discrimina, mas um povo que quer que todos, a exemplo daquela mulher lá de Samaria, conheçam o Messias, o Salvador, e vivam felizes. Amém.